Esse, sem sombra de dúvida, é o salmo mais poderoso da Bíblia. Para mim, assim, é um dos salmos que eu carrego para minha vida, sempre utilizei, sempre falo ele também, sempre venho cá ler ele, porque para mim é um dos melhores salmos que existe, tá? Hoje eu quero falar um pouco sobre relatos aqui desse salmo e também da Bíblia, e se você hoje precisa de fato de uma bênção especial, né, você precisa de melhorar seus caminhos, por mais que a gente, no meu canal que eu falo muito sobre limpeza de crenças, né, eu ajudo você em várias áreas como desenvolvimento pessoal, tá? Hoje eu quero falar sobre esse salmo aqui, porque eu acredito em muito a ver com o meu conteúdo também e o propósito que eu carrego aqui no canal. Olha só esse salmo. Não sei se você já viu, se você já leu, se você gosta, deixe aqui nos comentários também se faz sentido para você esse salmo, se você lê esse salmo, tá? E se você é novo aqui no canal, se você quiser inscrever, fique à vontade, quiser dar um like para poder ajudar. Olha só, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Ó meu Deus, em quem confio? Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Esse salmo aqui está dizendo que confiar 100% em Deus, confiar nos planos dele, né? Deixar que ele tome a rédea de todas as circunstâncias. Até separei esse conteúdo aqui que ficou bem bacana para você poder participar aí do meu vídeo. Olha só que legal. Quando a gente fala do Salmo 91, né, a gente tá falando aqui de quê? De proteção espiritual, né? Contra energia negativa, que muitas das vezes a gente passa por isso todos os dias, seja no trabalho, seja em casa, seja, sei lá, alguma coisa que está acontecendo, você conheceu alguma pessoa e essa pessoa vem com energias negativas, né? Então, assim, é um salmo poderosíssimo para poder limpar tudo aquilo que seja de ruim, tá? Ele também vai ajudar, é muito usado para poder, assim, fortalecer até a fé, tá? Nos momentos de ansiedade. Então, assim, se você está com ansiedade, se você está triste, se você está mal, leia o Salmo 91, que eu tenho certeza que vai trazer ali um acolhimento para sua vida, tá? E outra coisa também, ele as pessoas usam muito ele para abrir caminhos, porque limpa a mente do medo e ativa a confiança em Deus. Muitas pessoas hoje, assim, que passa aqui pelo meu canal, falam assim: ah, Everton, as coisas não estão dando certo. Eu faço o Ho'oponopono, faço isso, faço aquilo, já tentei isso, já tentei aquilo, e por que não está dando certo? Sabe um dos princípios que eu acredito que nunca dá certo, não só para todas as pessoas, mas para algumas pessoas específicas, é porque assim, a gente às vezes não confia, a gente tem medo, né? Até teve um vídeo que eu gravei aqui que eu falei um pouco sobre isso, né? Que tudo que a gente fica preso naquilo, aquilo tende a ficar mais distante da gente. E Deus, ele é como se fosse um exemplo, como se fosse um imã, eu acredito. Porque assim, se a gente entregar para ele e falar assim: ah, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Entrega nas tuas mãos, você é meu Deus, você é meu Pai, então, né, eu confio em você e entrega a você. Aí você deixa nas mãos dele e eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor para você, né? Mesmo você sabendo também o que vai ser melhor para você. Quando a gente entra ali na parte de, sei lá, coisas de energia, né? Mentalidade positiva, lei da atração, a gente compreende que tudo que acontece aqui na Terra, tá? Aqui na Terra, tudo é por energias, né? Tudo aqui vibra. Então, sim, se você for parar para pensar, a palavra de Deus, ela é o que já tem muitos anos usada aí e tudo mais. Então, assim, o que seria Deus fazer por você? O que você gostaria que fizesse? O que você gostaria que Deus fizesse por você? Você já sabe o que é, entendeu? Só que o problema é que muita gente a gente não recebe a bênção porque a gente tem dúvida. A gente não recebe a bênção porque a gente tem medo. Então Deus está falando nada mais para confiar nele, né? Tá passando por dificuldade? Confie em mim. Tá passando por isso? Confie em mim que eu vou fazer o melhor para você, tá? E o Salmo 91, né, igual eu falei, ele fala da proteção de Deus sobre aqueles que confiam nele. Então, sim, ele vai te proteger, porque você confia nele. Se você confiar nele, ele vai te proteger. E é uma oração de confiança que traz paz, segurança, esperança, mesmo nos momentos de medo, angústia e perigo. E outra coisa, quando você declara a medida e medita nesse salmo, está afirmando que você escolhe estar sob o cuidado de Deus,
Muita da gente não quer ficar sob o cuidado de Deus, a gente quer tomar as nossas próprias decisões, a gente quer tomar nossas próprias rédeas, né? Por algum tempo eu fui bem religioso sobre isso, e bem religioso, né, que eu cheguei a ser, mas quando você começa a estudar mais profundo, não só a Bíblia, mas vários outros livros, né, porque tem muitos livros que, sei lá, que traz muito entendimento também de outras áreas, né, outras questões, a gente começa a abrir um pouco a mente. Quando eu comecei a estudar a lei da atração, eu tinha muita dúvida. A primeira dúvida que eu tinha sobre a lei da atração era o seguinte: quem faz isso? Quem que movimenta as coisas? Será que existe Deus mesmo? Será que Deus ele vai ter o cuidado de fazer com que eu quero isso? Entendeu? Porque fica parecendo assim, quando a gente usa a lei da atração, a gente entende que, ao meu ver, tá? A gente entende que a gente vai fazer as coisas que tem que ser feito e Deus, né? Sei lá, o universo, o Todo-Poderoso, as coisas, a energia vai fazer com que essas coisas se encaixem, não é verdade? Agora, quando a gente fala assim, confiar em Deus, a gente coloca uma pessoa, como se fosse um pai, que ele vai trazer para você, né? Então, assim, e a gente tem esse de fato, eu tive muito, né, isso, né, um pouco de receio de falar sobre isso, de Deus, de falar sobre, né, Deus, como pedir para Deus, eu tive muito receio de falar sobre isso, mas hoje eu não tenho, né? Depois que a gente vai estudando, vai entendendo um pouco mais como funciona, se a gente for pegar vários livros, igual se você for ler o Kybalion lá, o Kybalion, um livro muito bom que fala de coisas herméticas e tudo mais, as 7 leis herméticas do mundo, né, do universo, e faz todo sentido aqui lá, né, e lá fala, assim, uma parte muito legal que eu achei, que quem seria o Todo-Poderoso, né, do universo, do planeta, de tudo, porque se você for para pensar, são várias galáxias, né? Então, quem seria o Todo-Poderoso que usa tudo isso? Qual que seria essa inteligência que faz tudo isso? E se a gente for parar para pensar, a nossa mente ela é infinita, praticamente, né? A gente pensa 24 horas, muita coisa, a gente cria também coisas, né, na nossa mente aqui. Então, assim, o que acontece se a gente parar para pensar, fala assim, pô, existe várias galáxias, quem domina tudo? Não tem como saber, entendeu? Quem que realmente domina tudo. O que eu acredito de fato é que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então ele está todo em lugar. Então se você é religioso ou se você não é religioso, a gente tem que entender que, né, as passagens bíblicas foram escritas por homens, porém é com uma grande sabedoria na vida. Eu acredito muito nisso, sabe? E eu acredito que Deus sim existe, só que não tem como a gente saber o que é, se é um cosmos, se é uma pessoa, mas a gente tem que acreditar e confiar nele com o nosso todo o coração. Mas assim, cada um pensa de um jeito, né? Mas assim, Salmo 91 é para você ter proteção espiritual, aumentar a sua fé e os caminhos, tá? Uma outra questão aqui, ó, é quando você declara a medida, aqui, ó, nenhum mal te atingirá porque a sua fé é sua defesa. Então, sim, quando a gente começa a ver o Salmo 91, nada vai te atingir. Por quê? Já diz aqui na Bíblia, né, que quando Jesus passou por uma figueira, amaldiçoou, e várias passagens bíblicas também que tem de pessoas profetizando, né, os profetas, né, eles vinham, falavam algumas coisinhas, essas coisas aconteciam, sabe? Quando Jesus também caminhou sobre as águas, né? Então, assim, são passagens muito lindas e é muito, muito bacana a gente poder ver sobre isso, né? A gente poder entender como funciona isso, porque se a gente for parar para analisar tudo, né, quem domina tudo seria Deus, seria o universo, seria o Todo-Poderoso daqui da Terra. E aqui vem outra mensagem. Você não está só, Deus envia anjos para te guardar. Né? E essa parte aqui de você não estar só, Deus envia anjos para te guardar, é um pouco complexo, porque não dá para saber como que seria um anjo. Né? Na Bíblia mesmo diz que não tem nem como a gente ver um anjo, porque a luz é tão intensa que a gente não consegue ter visões para isso. Né? O nosso mundo físico não tem como ver coisas do outro lado como o mundo espiritual. São totalmente diferentes, tá? E eu acredito sim que de fato que existe muitas coisas aí diferentes. Eu não quero nem ficar entrando nesse assunto. Não tem, como diz, não tem fim esse assunto, não é verdade? Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que mesmo você, agora você vai entender onde eu quero chegar, mesmo você acreditando ou não acreditando na palavra da Bíblia, na palavra de Deus, né? É melhor você acreditar do que você não acreditar. Então tem gente que às vezes fala assim, eu vou fazer isso, eu prefiro fazer aquilo, eu prefiro colocar uma posição sobre a respeito para mim poder identificar, igual muitos anos atrás as pessoas faziam isso, né?
colocava obstáculo, dava, sei lá, dava Deus da lua, Deus do sol, Deus não sei do quê. E aí veio os profetas profetizando, falando que Deus, ele não tem que ser um objeto, que não tem que ser uma pessoa, que não tem que ser alguma coisa assim do tipo, né? Então, o que seria Deus? Para mim, eu acredito que Deus, né, assim, cada um pensa de um jeito, é praticamente como se fosse o vento. Eu não toco, eu não vejo, né? Não tem gosto, não tem sabor, mas eu sinto, né? Quando ele bate em mim, eu sinto. Então, assim, se a gente for parar a pensar dessa forma, faz mais sentido, entendeu? Do que, igual eu falei, tem gente que coloca Deus como uma pessoa, idealiza um pai, né? Assim, tal. Mas, se você acredita ou se você não acredita, porque esse vídeo é tanto para quem acredita, tanto para quem não acredita, né? Para mim pegar todos os tipos de público e poder entender, é o quê? Que Deus, de fato, ele está presente em sua vida todos os momentos, tá? Porque, igual eu falo, é onisciente, onipotente, onipresente. Então, só de você ter a vida, você já sabe que a perfeição é muito grande, tá? E esse aqui é o Salmo 91, e eu estou trazendo para você esse vídeo para explicar que use esse salmo, abre a boca mesmo para falar sobre todos os dias pela manhã, fala bastante, porque vai ter, sim, de fato, uma grande transformação na sua vida e Deus vai te proteger, vai te guiar, vai te conduzir, tá? Estou aqui trazendo esse vídeo não para falar e nem confrontar ninguém, mas para deixar um esclarecimento até para quem acredita e para quem não acredita, tá? Mas, assim, para mim, o Salmo 91 é um salmo poderosíssimo e aquele ditado já existia, né? A palavra tem poder. Então, use a sua boca, a sua sabedoria para você profetizar coisas boas no seu dia. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o meu livro, Pare de Rezar e Comece a Reagir, que é um livro que vai te trazer muito conhecimento e te alavancar também como desenvolver você como pessoa, tá? E vai ter algumas clarezas lá também em relação tudo sobre parte de Deus, muitas vezes a gente fica ali se lamentando, né? Então, sim, esse livro é muito bom para quem está perdido e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nesse livro aí. Um grande abraço, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Igual eu falei, não estou aqui para confrontar ninguém, mas para elevar um pouco do teu conhecimento para cima e não ficar só aqui no raso, tá? Vamos abrir a cabeça, né, gente? Vamos ser honestos, vamos abrir a cabeça porque nem tudo é numa caixinha de sapato, tá? Um forte abraço, te espero no próximo vídeo e fica com Deus.